A aula de hoje vai ajudar muito você do ensino médio, aluno do ensino fundamental, principalmente nono ano, aluno do ensino médio e você também que está procurando conhecimento. A aula será sobre a Primeira Guerra Mundial. Vamos fazer aqui uma síntese, facilitando a história para você. Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, ela ocorre no século XX, começo do século XX, 1914 a 1918, mais ou menos aí 4 anos de guerra. Vamos agora para os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Antecedentes da Primeira Guerra Mundial. 1871, por aí, até 1914, é o contexto antecedente da Primeira Guerra Mundial. É a época da paz armada, em que houve um avanço científico, tecnológico muito grande, em que os países investiram maciçamente em armamentos, aviões, tanques ingleses, granadas, lança-chamas. Então é o período chamado paz armada exatamente por isso, em que não houve guerra, mas em que os países investiram profundamente em armas, em armamento, daí a paz armada. É um período também da Belle Época, Belle Época, em que houve um avanço científico, tecnológico, telégrafo, uso da energia elétrica, carros, burguesia, classe média se beneficiando de tudo isso, embora também, infelizmente, como sempre acontece na história, a classe, os segmentos populacionais muitas vezes marginalizados, classe trabalhadora marginalizada. Então a Belle Époque. Então temos aí também o contexto imediato, também o contexto do imperialismo econômico, que foi, basicamente falando, países europeus, tipo Alemanha, França, Inglaterra, indo para regiões da África e Ásia em busca de mercado consumidor e de matéria-prima para a sua industrialização, que começa ali na Inglaterra, a primeira revolução industrial, depois a segunda se difunde por vários países. Necessidade de matéria-prima, mão de obra barata, mercado consumidor, nesse contexto aí de imperialismo econômico também, que surge a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, por exemplo, que é um país pivô da Primeira Guerra Mundial, era inimiga da França e da Inglaterra no sentido econômico do termo. Estava crescendo, produzindo muito carvão e ferro, mais até do que a França e a Alemanha. Então era um perigo para a França e para a Inglaterra, a Alemanha subindo economicamente nesse sentido, tomando aí o seu mercado. Nesse contexto surgem as Tríplice Alianças, né? Tríplice Aliança e Tríplice Entente. A Tríplice Entente, França, Inglaterra e Rússia, e a Tríplice Aliança, Alemanha, Itália e a Áustria, que é o Império Austro-Húngaro, que depois vai se transformar em Áustria e Hungria. Temos aí também a questão do apoio de alianças, não é? E a questão do ressentimento francês. Os franceses estavam ressentidos porque lutaram contra os alemães no século XIX, perderam a região da Lorena, rica em minério. Temos também a própria ameaça, como eu falei, da Alemanha subindo cada vez mais. E também o pan-germanismo, a Alemanha querendo juntar todos os povos germânicos sob a sua bandeira. E a Rússia também com o pan-eslavismo. Os eslavos é um nome genérico para poloneses, tchecos e outros povos. E a Rússia queria colocar todos debaixo da sua bandeira. Era chamado pan-eslavismo. Mas ao sul da Rússia tinha o Império Austro-Húngaro, tinha a Sérvia, e o Império Austro-Húngaro ameaçava aí o pan-eslavismo da Rússia, porque muitos eslavos estavam ali no Império Austro-Húngaro. Então, nesse contexto é que surge aí a Primeira Guerra Mundial, 28 de julho de 1914, o estopim da guerra, o assassinato do arquiduque Ferdinando, e lá na Sérvia, né? E
por um sévio, aliás, e surge aí a Primeira Guerra Mundial. Temos, primeira fase da guerra, guerra de trincheiras. Que eram trincheiras? Eram valas enormes, cavadas na terra, quilômetros, milhares de quilômetros, protegidas com arames farpados, para proteger exatamente os soldados. Uma guerra aí de trincheiras, uma guerra em que os alemães vão avançando na França pela Bélgica, depois são rechaçados, então fica essa guerra de trincheira, um local muito sujo, muito poluído, muito rato, muita sujeira, muita doença, muitos soldados morrendo. Então temos aí essa guerra de trincheiras. Tríplice Aliança, não esqueça, Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Só que a Itália depois vai para a Tríplice Entente. E a Tríplice Entente, França, Inglaterra e Rússia. Cada um, claro, aí de acordo com os seus interesses, Mais à frente entra na guerra Estados Unidos, que é o ano de 1917. É quando entra na guerra os Estados Unidos da América. Dois fatos importantes acontecem em 1917 no contexto da Primeira Guerra Mundial. Primeiro, a Rússia sai da guerra. Se você quiser ver um vídeo sobre a Revolução Russa, eu tenho no canal. Tentar deixar na tela final. Em todo caso, tem uma playlist chamada História Geral, tem vários vídeos. E ele está lá. Mas eu vou tentar deixar na tela final, Revolução Russa. A Rússia sai da guerra e entra os Estados Unidos da América na guerra. Porque a Alemanha começa a lançar torpedos em navios vários, inclusive dos Estados Unidos, inclusive do Brasil, né? Porque não queria que os suprimentos chegassem à Inglaterra por esses navios. E também o próprio Estados Unidos estava ameaçado na sua economia, porque se a Alemanha ganhasse mercados seus econômicos iriam ser, digamos assim, diminuídos. Então não era bom para os americanos que a Alemanha também ganhasse a guerra. Em todo caso, entra aí Estados Unidos da América na guerra em 1917. A partir daí, a Alemanha começa, já desgastada, também a perder a guerra. Primeiro porque entra um país como os Estados Unidos, longe da Alemanha, ficar difícil atingi-lo, com soldados e tropas, digamos assim, novinhos em folha, tropas novas em folha, e também surge aí os famosos e poderosos tanques ingleses que foram também determinantes para a queda da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Termina a guerra em 1918, como consequências temos milhões de mortes, cerca de 9 a 10 milhões de mortos, outros tantos 15 a 20 milhões de feridos, obviamente a Europa parcialmente destruída, arrasada, fábricas, plantações, etc. E também o fortalecimento dos Estados Unidos da América, começa aí a partir da Primeira Guerra Mundial, e o Tratado de Versalhes, que foi assinado pela Alemanha, em que a humilhou e ela perdeu territórios e não podia investir no exército, entre outros pontos. Preste atenção, esse Tratado de Versalhes vai ser muito importante, porque a partir dele vai surgir mais à frente o nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial. E o que foi o nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial? Temos no canal um vídeo sobre isso, playlist História Geral. Em todo caso, vou tentar deixar na tela final ou no card. Compartilhe esse vídeo, professor José da Costa, canal História em um Instante. Um abraço, dê o seu like. Até o próximo vídeo.